Bom, então nós vamos falar da importância da casa espírita e a importância da doutrina. E os espíritos falam para a gente com muita clareza, não é? Que a doutrina espírita é o consolador prometido. Os nossos irmãos religiosos que nos desculpem, mas nós temos que falar isso, não é? E nós estamos aqui por motivos muito fortes e nós temos um compromisso muito grande com a doutrina, porque nós somos em 2% no Brasil, 2% representa, 5 milhões de pessoas, 6 milhões de pessoas, num universo de 200 milhões, de 220 milhões. Então nós somos um grupo muito pequeno, muito seleto. Mas a doutrina tem um compromisso de levar os ensinos de Jesus na sua mais simples expressão, na sua mais simples pureza. O que é muito difícil e que muitas vezes a gente se perdeu no caminho, criamos templos fabulosos. Hoje os templos servem de guias turísticos, que as pessoas vão para cidades para ver a igreja tal, que tem ouro, que tem não sei o que tem quadros lindos, que tem isso, que tem aquilo. E nós na casa espírita nós temos assim, né? Parede improvisada, cadeira de plástico. Nós estamos nessa condição que é para não perder a simplicidade de Jesus. E é isso que nós estamos fazendo, é isso que nós precisamos pensar, sempre pensar a esse respeito. Bom, mas é a doutrina consoladora, eu acho que todo mundo já sabe por que é a consoladora, porque fora da doutrina a gente não consegue explicar um monte de coisa. Com a doutrina a gente já sabe o porquê das coisas, as dificuldades, os problemas, a gente já tem essa certeza, essa razão, tá certo? Bom, e a casa espírita é, na verdade, o ponto de apoio da doutrina. Então, a doutrina não conseguiria, especialmente nos dias modernos, se propagar por si mesma. Então, ela precisa de pontos de apoio, que é onde nós fazemos as nossas preces, os nossos estudos, os nossos trabalhos, aonde a gente faz aquela arquitetura da prática do bem, aonde a gente vai encontrar amigos, aonde a gente vai encontrar o apoio. A casa espírita é isso, onde a gente vai encontrar a familiaridade das pessoas e é onde a gente vai se unir para seguir os propósitos maiores. Porque o mundo, infelizmente, está do jeito que está por conta do relapso dos cristãos. Isso é uma grande verdade. Nós cristãos somos muito relapsos e a gente deixa para depois e deixa para lá e não se incomoda. E aí os nossos irmãos muitas vezes não têm uma noção muito clara de religiosidade, porque tem aquele monte de fantasia na cabeça que um monte de gente que passou por aí deixou. E aí eles ficam aí entre eles acreditando que o Deus é maior, é mais poderoso, é mais isso, é mais aquilo outro, e ficam trabalhando nesse aspecto, não é? Bom, tanto a doutrina como a casa, obviamente, são os pilares que nós precisamos para seguir adiante. Agora, todo mundo pode olhar para dentro de si e saber se a doutrina não trouxe alguma coisa importante para nós em algum momento da nossa vida. Então, todo mundo vai achar diversas situações, diversos pontos, diversas colocações que a doutrina ensinou a gente a esperar, ensinou a gente a entender, ensinou a gente a ter compaixão, misericórdia, amor, bondade, ensinou a gente um monte de coisa que a gente não sabia. Alguns chegam até a ousadia de dizer que se não fosse a doutrina, talvez hoje não estariam nas condições que estão, talvez até estivesse já abandonado o mundo, porque a doutrina soube temperar a gente, soube nos ajudar de uma forma forte, equilibrada, para que a gente chegasse onde nós chegamos e onde nós estamos. Claro, existem situações pelas quais a gente escorrega, cai, levanta, é natural da natureza humana, não é? Bom, a doutrina espírita esclarece, mas não só esclarece, porque não basta saber, a gente precisa fazer, a primeira coisa, né? Saber, todo mundo já sabe, eu acho que todo mundo já conhece um pouco do Cristo, mas é preciso fazer. Mas também, além de fazer, de saber e fazer, ela também consola. Uma dos fatos da doutrina é esse, é consolar as pessoas, especialmente nos momentos mais difíceis. E não é consolar daquele jeito que a gente de vez em quando ouvia, não é? O fulano teve um problema lá conjugal, qualquer coisa, isso mesmo, põe ele no pau, manda ele para cadeia, prisão neles. Consolar no sentido diferente, cristão, de amor, de bondade, não é? Aquele sentido de que as pessoas vão encontrar, talvez até como é que eu posso dizer assim,
uma possibilidade de entender que aquilo foi para o seu próprio crescimento, para a sua própria educação, para o seu próprio crescimento. Então, ela faz isso com a gente, mas também ela desperta para a responsabilidade espiritual, porque é duro para a gente saber que nós somos imortais e que a vida continua e que nós vamos começar a colher daqui a pouco. Não é? Olha o que o pessoal está colhendo aí, ó. Isso é colheita. Obviamente que é, não é? E aí a gente sabe que é colheita, então se resigna e segue em frente. Basicamente é isso que funciona, assim que funciona. Porque se a gente se revoltar diante das agruras, das dificuldades, é o que todo mundo quer fazer, todo mundo quer viver assim, não é? De acordo com o seu bel prazer, mas a gente sabe que daqui a pouquinho nós vamos colher. E alguns de nós já estão colhendo, e outros já colheram. E agora já estão usufruindo dos frutos. Mas a doutrina dá uma coisa legal pra gente, porque a gente não colhe só as coisas erradas e ruins, a gente colhe também as coisas boas, não é? Só que nós temos um hábito ainda imperfeito, porque nós somos imperfeitos, estamos num mundo imperfeito, um mundo de prova e expiação, que é o hábito de só dar relevância às coisas infelizes e negativas. E a gente esquece do quanta coisa boa que a gente já está vivendo, não é? Uma coisa assim fantástica. Um exemplo pequenininho, que pode não representar muito para muita gente, mas às vezes a gente tinha uma dificuldade de se comunicar com uma pessoa, às vezes fora do país, fora do estado, em outro estado. E aí chegou o telefone, a gente já ficava tão feliz, né? O telefone, e aí falava com a pessoa, marcava aquela hora, vamos ligar depois da meia-noite, que o impulso é um impulso só, lembram disso? Vamos entrar na internet depois da meia-noite, porque depois da meia-noite é mais barato, não é? Não tinha umas coisas assim? Então, e hoje a gente quase vê lá familiares nossos nascendo, netinhos crescendo, netinhos se desenvolvendo. A gente quase que consegue manter uma espécie de convivência com ele assim à distância. Eu posso dizer isso porque eu tenho minha cunhada que mora aqui no Brasil e a filha dela mora na Inglaterra. E ela acompanha diariamente a netinha da bronca pela internet, fala com ela. Agora é hora de dormir, vamos todo mundo dormir. Então dá a sensação de que ela está ali do lado dela. Uma das coisas que a gente podia imaginar que isso um dia pudesse acontecer. Há 30, 40, 50 anos atrás, que pouquíssimos de nós podiam ter até uma linha telefônica, mas hoje todo mundo tem, aí ninguém se preocupa mais com isso, não é? A doutrina possibilita a nossa reforma interior, nossa modificação. Lembra aquela história do que as pessoas falavam da opinião? O meu tio tem opinião, ele não muda a opinião dele, né? As pessoas têm opinião, mas aí a doutrina vem e fala assim, renova para não ficar para trás, reforma. Eu me lembro com clareza que ia na casa de uma determinada tia e chegava lá, a tia falava assim, não fala nada com o seu tio que ele está doente dos nervos. Aí a minha mãe perguntava, mas o que ele tem? Aí ele abria a porta do quarto e falava assim, é que eu tenho opinião. Pá, fechava a porta do quarto outra vez. Estava ali nervoso, chateado, aborrecido, meu Deus do céu. E essa tal opinião que a doutrina veio falar assim, renova, olha direito, olha melhor, olha por cima, envolve-se mais com isso, entende direitinho como que é isso. E hoje a gente já consegue ter compaixão das pessoas, ter amor, ter misericórdia, a gente já consegue entender, é assim mesmo, ele ainda vai crescer, ele ainda vai se desenvolver, ele ainda vai saber como que lida com as coisas, ele ainda não sabe, ele ainda é imaturo, a gente já hoje consegue fazer isso, não é? Antigamente expulsava filho de casa, filha de casa, porque ficava grávida, por causa disso, daquilo, então a gente fazia coisas assim, por causa da tal opinião, aí vem a renova, reforma, vem, reforma, olha para dentro de si, percebe o que você pode fazer, você pode sempre fazer melhor, modifique os seus conceitos, as suas opiniões, os seus pensamentos, não é? Bom, isso tudo a doutrina pode fazer para a gente, mas o que a casa também pode fazer? A casa, de uma certa forma, é um hospital da alma, por isso que a casa não pode fechar. Na pandemia foi uma judiação, porque muitas casas ficaram anos a fio sem abrir. E é um hospital da alma, porque por menos que a pessoa possa receber na casa espírita, só o fato dela entrar e sentar aqui, por menos que ela possa receber, olha só, um hospital, né, por menos que a gente possa receber lá uma orientação médica, alguma coisa, mas
Os espíritos estão aqui, eles se solidarizam, vão buscar ajuda, vão favorecer, vão ajudar, vão fazer alguma coisa por nós. Nós não estamos invisíveis para o mundo espiritual. E o fato de a gente sentar numa cadeirinha dessas, às vezes sem falar nada com ninguém, às vezes só fica aí um pouquinho e depois vai embora, nem chamam a gente para o passe porque a gente está meio esquisito. Fala, não vou chamar esse esquisito aqui não, que é capaz de dar um ciricutico nele aqui dentro da câmara de passe e dar uma voadora em todo mundo, um rabo de arraia, um negócio aqui, acabar com todo mundo. Aí ele, só pelo fato dele ficar um pouquinho sentado, já recebe tanto apoio, tanta assim, inspiração maior, porque no fundo, o que a gente mais precisa é essa inspiração. E a gente fica perdido, muito perdido, quando a gente não consegue encontrar uma inspiração que nos ajude. Quantas vezes a gente já não saiu de problemas por conta dessa inspiração? Que a gente teve aquela ideia, aquela coisa que, meu Deus, eu nunca tinha pensado nisso. E aí a gente vai para aquela direção, e é uma direção boa, agradável, feliz, tranquila, correta, porque precisou às vezes de uma boa inspiração. Então, no mínimo que a pessoa recebe na casa espírita é a boa inspiração. Então, o Centro Espírita é uma escola com Jesus, em que a lição essencial é o amor. Então, a gente não pode maltratar o frequentador, o visitante da casa. A gente tem que acolhê-los com amor, acolher com alegria. Tem casas espíritas que você primeiro não consegue falar com ninguém, tá todo mundo para lá e para cá, e que vai falar com quem? Senta aí, não sei o quê, e não dá uma atenção, não acolhe, aí depois a casa reclama que não tem trabalhador, não tem frequentador, não tem nada, né? Porque não tem acolhimento. Uma das grandes coisas que a dona Ercina nos ensinou é esse acolhimento, porque eu me senti tão acolhido por ela. Imaginem vocês que estão aqui até hoje, não é? Então, esse acolhimento, por quê? Porque nós precisamos ir lá no fundo e puxar um baldezinho de amor, assim, oferecer para, mas senta, fica tranquilo. A coisa está difícil, sim, mas vai melhorar, pode ter certeza. Então, acolher com amor. A casa espírita, isso é muito importante, não é? Então, acolhe, faz assistência espiritual, que é aquela coisa da pessoa procurar entrar num certo eixo. Pode ser que ela não entre direitinho no eixo, mas entra numa condição um pouquinho melhor, não é? É a escola dos espíritos, porque nós somos seres imortais, somos espíritos. Todo mundo sabia disso, não é? Nós somos espíritos, sabia, né? Eu achei que era espírito, achei que podia atravessar o asfalto, mas dei de cara, meu negócio me brecou, não consegui. Quase que eu consigo, da outra eu acho que eu vou conseguir, viu? Da outra eu vou conseguir. Que nem um amigo que falava que estava ensinando um animal a parar de comer, porque ele comia muito, e ele falou que quando ele estava quase aprendendo, ele morreu. Meu Deus do céu, né? Que coisa. Bom, reuniões sérias. Nas reuniões sérias, nós vamos ter amigos espirituais sérios. Nós podemos brincar, podemos fazer, podemos comemorar, mas nas reuniões nós temos que dar a seriedade que ela merece, não é? E com a seriedade, os espíritos obviamente vêm em nosso auxílio, em nosso apoio, porque, eu não sei vocês, mas tem muita gente que não tem, assim, afinidade de ir em determinados ambientes, não é? Então, você, sei lá, passa em frente a um botequim lá, o povo tá rindo, falando alto, um xingando o outro, dando risada. Não tem ambiente pra gente, não é? É meio estranho. E em alguns lugares também que a gente vai, a gente não sente, assim, sintonia. Para os espíritos superiores terem sintonia com a gente, eles precisam encontrar a seriedade. E é isso que a gente vai tratar as nossas reuniões, com seriedade, com bom ânimo, com amor, com alegria também, mas porém com seriedade, não é? Bom, na casa espírita, o que mais que a gente faz? Estuda a doutrina espírita. Nós temos escola na casa espírita. Se nós não temos, temos que criar, porque é aqui que a gente vai estudar a doutrina. Quer dizer, vai ser o ponto de apoio. Olha aí a casa espírita como ponto de apoio, porque como ponto de apoio a gente desenvolve em casa, em outros lugares, em outros ambientes, mas a gente tem um apoio, porque a gente pode discutir, conversar, concluir, chegar em determinados momentos que nós vamos saber como lidar com determinadas coisas. Então, no ponto de apoio que é na casa espírita, nós precisamos ter a escola. Sem a escola, muitas vezes a gente fica com o barco meio à deriva, assim, a escola, porque começam a surgir aí algumas coisas, né? Algumas fantasias, né? Olha, eu ouvi falar que se você começar a tocar um hino de Buda,
Uma vez antes da reunião, aí, pem, aí toca aquele hino, não, aquele sino, né? Toca assim, pem, aí deixa ele ressonar até terminar, que você vai harmonizar a reunião. Meu Deus do céu! Se a gente pôr uma fontezinha com uma água caindo ali no cantinho, aquela barulhinho da água, maravilhoso, sabe? Se a gente puser um cristal aqui que reflete a luz assim para os lados, as pessoas começam a ter esses problemas, as casas começam a ter esses problemas. Olha só, aí tem que passar pela sessão de limpeza, o médium vai trabalhar, então tem que passar pela sessão de limpeza, aí passa na sessão de limpeza, aí tem os outros médicos que faz um chuveirinho nele, faz não sei o que mais nele, ou ele tem que trocar de roupa, pôr a roupa adequada, meu Deus do céu, sem estudo, olha onde a gente chega. Tem um livro do Dr. Ari Lex, não sei se já ouviram falar, que se chama Pureza Doutrinária, muito bacana. E ele enfrenta todos esses assuntos, porque no fundo, simplicidade. Então o médium para chegar aqui para trabalhar tem que passar, mas se o médium, sei lá, ele foi no aniversário não sei de quem lá, foi no ensaio da escola de samba, é ele que tem que saber se ele está em condição ou não, ele que tem que saber, obviamente, não é? Se ele não estiver em condição, ele não vai ajudar em nada, o máximo que os espíritos vão fazer é neutralizar a ajuda dele, é isso que eles fazem, mais nada. Então, o médium tem que saber como se comportar, e como é que ele sabe? Estudando. Como é que o médium vai saber como é que ele tem que se comportar naquele dia do trabalho, evitar isso, aquilo, ou procurar, porque no dia do trabalho, não sei se vocês também têm esse problema, eu tenho esse problema, parece que o mundo vai cair em cima da gente, naquele dia, e aí é só entrar da porta para cá, mas aí tem que ter a vigilância na hora de sair. Ontem eu aprendi isso, então eu vou sair bem devagarzinho, com calma, orando bastante, né? Para que nenhum buraco na rua possa me atrapalhar a jornada, para que eu não possa tropeçar em lugar nenhum, nem cair, bater a cara no chão. Então tem que entrar bem e sair bem também, né? É isso que nós temos que fazer, tá certo? Bom, a casa espírita é também a oficina. Lembra que nós falamos que aqui que a gente cuida dos assuntos? Estou olhando ali o relógio. Que a gente cuida desses assuntos de prática do bem. Vamos fazer aí um grupo para a gente atender determinado grupo de pessoa lá que a gente sente que tem problema. Não, vamos procurar acolher as crianças da rua, do bairro, para a gente ministrar aí umas brincadeiras, alguma coisa, para manter eles aqui dentro, para a gente falar um pouquinho da doutrina. Não, vamos fazer o seguinte, vamos atender, sei lá, aquele pessoal que está vivendo aquele drama em tal lugar. Então aqui é que nós vamos cuidar disso, tratar disso, buscar isso, não é? É essa oficina, porque a seara é grande. E nós sabemos que dentro da seara que é grande, os trabalhadores são poucos. Então, na oficina de trabalho, algumas pessoas não querem um negócio chamado compromisso. Porque eu vou lá espontaneamente. Não, faz um compromissozinho com você mesmo, sei lá. Não é? Faz uma coisa disciplinada. Quando a gente disciplina as coisas, é muito legal, porque ele começa a somar. Então, teve uma senhora, vou dar um exemplo interessante. Ela queria abandonar o trabalho dela na casa espírita. Eu vou lá, estou indo lá há mais de 10 anos só para dar o passe, lá só vai uma pessoa receber o passe. Aí ela teve na noite um sonho, o espírito estava falando assim, você vai na casa espírita? Vai. Quantos anos você está? Em 10 anos estou indo na casa espírita. Só vou dar um passe, não acontece nada. Não. Você sabe quanto que tem um ano? Quantas semanas tem um ano? Falou, não, sei lá, quase 50 semanas por ano. Sabe quantos são 10 anos? São 500 semanas. Então você deu 500 passes, que não é nada para você, né? Você ofereceu 500 vezes um pouquinho da sua possibilidade. A gente não chega a fazer essas contas, né? A gente não chega a fazer, porque é assim, a vida vai acontecendo e a gente quer ver resultados, assim, sabe? Quer plantar alguma coisa e quer ver resultados imediatos. Então, plantar alface é diferente do que plantar maçã. Plantar maçã leva 8, 10 anos para florear a primeira maçã bonita lá. O alface, 3, 4 meses, às vezes até menos, ele aparece lá, se for hidropônico, então é até diferente, não é? Então, aqui nós temos que saber o que nós vamos plantar. Vamos plantar alface, vamos plantar batata, vamos fazer o quê? Plantar batata não, né? Porque parece meio esquisito falar isso, né? Mas, enfim, vamos seguindo, não é mesmo? Bom, na visão do Emmanuel, a casa espírita é uma luz acesa no caminho das almas. Olha que bonito, né? Definição bonita.
E na visão do André Luiz, o centro espírita é um núcleo de luz onde os benfeitores espirituais trabalham com afinco. Então aqui está falando nos domínios da mediunidade. Os mentores espirituais atuam junto com os encarnados nos passes, nas palestras e nos atendimentos. Olha só, hoje eles devem estar sentindo, porque eu estou tudo estrupiado, falar, meu Deus do céu, o que esse homem foi arrumar? Mas enfim, eles assim, sabe aquele negócio de é o que é possível, é ele que está aí, eu vou fazer o quê? Ele tem que ser com ele mesmo, não tem outro jeito, né? Então, era isso. Bom, nosso compromisso com a doutrina e com a casa espírita. Como que nós fazemos isso? Presença constante. Está chovendo, está calor, está garoando, tem um aniversário, tem o casamento, tem o fim do campeonato, tem o fim da Copa não sei das quantas, então tudo é motivo para a gente não vir, falta de compromisso, né? Então, esse compromisso é a frequência constante. Mas também um compromisso bonito do trabalhador é servir com humildade, sem querer mudar as coisas, sabe? Tem gente que chega aqui no primeiro dia e fala, engraçado, para que vocês colocam essas coisas desse jeito aqui? Por que tem um povo cantando aí? Escuta, não seria melhor abrir o salão aqui, abrir a parede aqui, fazer uma laje só aqui, para fazer um salão só? Eles começam a dar opinião em tudo. Olha só. O senhor Gonçalves, lá da Casa Transitória, gostava quando a pessoa dava opinião, falava, você quer fazer um salão só? Nossa, pode fazer sim, só você fica responsável por isso, viu? Você fica responsável, você acha aí pedreiro, engenheiro, arquiteto, você vê o material, faz a campanha do material, você faz tudo, a responsabilidade é sua. Olha como é que ele saía, né? Com a pessoa cheia de ideias, não é? Diz que tinha um homem que tinha muitas ideias na cidade, aí a pessoa ia lá falar com ele, porque ele dava boas ideias. Aí o homem ganhou 500 galinhas, falou, olha, eu queria ganhar algum dinheiro com essas galinhas, o que você acha que eu devo fazer? Eu queria alimentar as galinhas para dar bons ovos, essas coisas. Ele falou, olha, para dar bom ovo, você tem que dar comida uma vez por semana para as galinhas. Morreu metade das galinhas. Aí ele voltou e falou, mas morreu metade, mas então você não fez direito, mas vamos fazer melhor então, você dá um dia sim, um dia não, comida para as galinhas. Muito bem, deu um dia sim, um dia mais, morreu a outra metade, só tinha 120 galinhas. Até que a última ideia acabou morrendo todas as galinhas. Ele falou, escuta, morreu todas as minhas galinhas? Ele falou, ideia eu tenho bastante, você que não tem galinha, né? Não é mesmo? Então, a doutrina espírita nos ensina a viver melhor. Sabe aquela antipatia forte que você pode ter às vezes em família? Com a doutrina você se abranda um pouco, você vive melhor. Aquela dificuldade que você tem às vezes com alguém da família, com a doutrina espírita, a gente confia, sabe por quê? Porque a gente não vai conseguir salvar o mundo. Dificilmente a gente vai conseguir salvar a si mesmo, porque o André Luiz, quase que eu falei uma coisa que depois eu ia ter que me corrigir, mas o André Luiz fala que 80% das pessoas chegam na Terra e voltam da Terra pior do que chegou. 80%. Já pensou um negócio desse? Meu Deus do céu, não é? Então, a gente precisa tomar bastante cuidado, porque desviar o caminho é muito fácil, não é? A bifurcação toda hora aparece na nossa frente. Vai para a esquerda, vai para a direita. A gente nunca sabe, fica assim naquela dúvida. O que eu faço agora? Meu? Se você entrou para o lado errado, não tem problema, é só você fazer o melhor que você pode ali. Não tem problema nenhum. Agora, se você errou a bifurcação e aí você ficar revoltado, chateado, enraivecido, reclamão, vitimista, aí atrapalha tudo, né? Então faz o melhor que você pode, você foi para o caminho errado, paciência. Só corrige, só melhora, não é? A casa espírita também nos prepara para o serviço do bem, dá segurança para a gente, dá conforto, dá incentivo. Se a gente não tiver incentivo, a gente não faz nada. Sem motivação, ninguém faz nada, viu, gente? É muito difícil. Bom, a casa espírita, segundo Chico Xavier fala, é onde as nossas dores são tratadas pela luz do Evangelho. Muito bem. Então, ative-se, trabalhe, sirva. Não precisa achar que você vai ser o dono da casa ou o dono do mundo, não é isso. Mas faça a sua pequena contribuição com humildade, com amor. Nós temos um trabalho social e aí de vez em quando chega lá todo mundo cheio de ideias, aquela coisa toda, é um problema. Mas de vez em quando chega alguém também que chega lá, não fala uma palavra,
É para fazer isso, faz isso, faz, serve. Ninguém nem percebe quase que ele apareceu lá, porque ele trabalha tão simples, com tanta humildade, com tanta simplicidade, que ninguém quase nem percebe a presença dele lá. Então, para as tarefas maiores, as pessoas vão se habilitando com o tempo. Então não adianta, não é? A gente acreditar que nós vamos estar habilitados, assim com uma semana, 15 dias, um ano. Vocês sabem que a casa espírita só está pronta, não é o caso dessa, que já está pronta há mais de 50 anos, mas há mais de 40 pelo menos. A casa espírita só está pronta mesmo, como deve ser, a partir do 10º ano. Até lá, todo o preparo, existem uma série de coisas que vão acontecendo nesses 10 anos. Então, às vezes, em 2 anos, as pessoas desistem porque o aluguel é caro, ninguém quer ajudar a pagar. Às vezes acontece os trabalhadores sumirem todos, às vezes o dirigente é meio grosseirão, as pessoas não vão muito com o jeito dele. Então, 10 anos é a maturação de uma casa espírita, de um trabalho social, de alguma coisa relacionada à espiritualidade. É mais ou menos assim, só para a gente fazer uma imagem mental. Então, os espíritos olham lá de cima e nós estamos no meio do mato. Aí, 1 ano, a gente vai abrindo assim uma clareira, em 1 ano não abriu nada, eles nem enxergam lá de cima. Aí você vai abrindo 2 anos, 3 anos, vai abrindo a clareira, vai abrindo. Quando chega em 10 anos, aparece um buraco enorme lá. Meu Deus, olha o que eles estão fazendo lá. Eles vêm aqui, porque conseguem localizar a gente. A clareira está aberta. Entenderam o porquê dos 10 anos? Porque o treino, a prática, a perseverança, a constância, o compromisso. Tem um monte de coisas que acontecem nesse período, que é o período de maturação. Então, não desanimemos, mas façamos o que pudermos, porque no futuro, obviamente, cada um vai estar diante de si mesmo, e dizem, né, o Eurípides Barçanufo diz uma coisa interessante, ele fala que o maior problema que nós temos quando chegamos do outro lado da vida é não termos feito aquilo que podíamos ter feito. Não é nada assim muito fora do comum, não. Então, se você pode fazer tal coisa, faça isso. Se você não pode, não é para você fazer. Não é? Então, não é, sabe, aquela coisa de salvar o mundo, nada disso. Pequenos gestos de boa vontade. É só isso que nós precisamos. Aí chega lá, vamos imaginar, né? O Pedrão está lá com a chave pendurada aqui, né? Cheio de chave pendurada. Essa chave aqui é da porta vermelha. Olha que chavão aqui, vamos ver aqui. Aí, o que você fez lá, Cirineu? Eu trabalhei lá na casa, mas, escuta, tem na sua ficha aqui algumas coisas, hein, seu Cirineu? O que o senhor andou aprontando lá, hein? Aí vai mostrar a capivara dele, em termo popular, né? Em termo popular, mostrar a capivara. O senhor foi casado, seu Cirineu? Foi? Conseguiu ficar no casamento quanto tempo? 60. Aí então o senhor já pode entrar na porta azul. Tá salvo. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine. E muito feliz de estar aqui com vocês. 50 anos, olha, de 75. É de 75 a casa. Muito bom, que bom, muito bom. 75, mas chama você de novo. Mas vai demorar mais 25 para chamar outra vez?